Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui no intervalo de produção de uma videoaula para o primeiro E, tá? E vou passar aqui um recadinho para vocês sobre o último material postado lá no ambiente do Google Classroom sobre pirâmides, né? E assim, eu fiquei devendo para vocês um material, né, sobre quem assistiu o primeiro vídeo, né, sobre pirâmides, todos aqueles conceitos iniciais e seus elementos. Então, eu mostrei esse texto aí, tá? E nesse texto fala um pouquinho, vamos dizer, uma contextualizada sobre pirâmides, falando das famosas pirâmides do Egito, tá? Então, a gente vai dar uma olhada. Eu fico devendo esse texto porque eu não coloquei lá no ambiente do Google Classroom. Eu disse que ia colocar, mas acabei não colocando. Mas nessa videoaula de agora, eu vou disponibilizar esse material. Algumas curiosidades sobre pirâmides, tá? Bom, e o que eu quero de vocês? A gente vai apresentar lá também no Google Classroom um formuláriozinho, tá? Para vocês responderem alguns questionamentos que eu vou fazer só nesse pequeno trecho aqui do material que eu vou disponibilizar, tá? Que é o seguinte: aqui é falando sobre a pirâmide de Quéops, tá lá como eu já falei, tá lá no Egito, que foi construída no século 25 a.C. e ela tem uma característica interessante. Vamos ver. Aí ele fala um pouquinho aí, ó. Essa construção é uma das 7 maravilhas do mundo, que chegou quase intacta aos nossos dias, né? Tem 138 metros de altura. 138 metros de altura. Eu vou até pegar ela aqui. Essa não é, porque essa é a da nossa construção das últimas videoaulas, né? E eu falei que aqui todas as arestas dessa pirâmide tem o mesmo valor, que é 20 centímetros, tá? Mas no caso é uma pirâmide quadrangular, porque a sua base é quadrada, tá certo? Mas nesse caso aqui ela tem uma diferença com a pirâmide quadrangular além, obviamente, das suas medidas, né, das suas dimensões. Mas a diferença é porque essa aqui, as faces, como todas as arestas têm a mesma medida, nessa que a gente construiu, essa pequenininha, as faces laterais são triângulos, mas triângulos característicos, porque como todas as suas medidas, suas arestas têm a mesma medida, então são triângulos equiláteros. Então vamos lá, tem a de Quéops, né? A pirâmide de Quéops tem 138 metros de altura e base quadrada de lado 230 metros, tá? Então as arestas da base tem 230 metros e é um quadrado. Mas aí, ó, cobre uma área de 50 mil metros quadrados e foi feita com mais de 2 milhões de blocos de pedra, pesando cada um deles em média 2,5 toneladas. Primeira coisa aqui que eu vou pedir para vocês é o seguinte: eu vou pedir para vocês calcularem, baseado nessas medidas, calcularem o apótema da face e o apótema da base. A parte boa aqui é o seguinte: eu já estou dizendo que a altura dessa pirâmide tem 138 metros. Então eu só quero o apótema da base. Tá? Não vou revisar novamente isso aqui, vocês já sabem lá, dá uma olhadinha nos vídeos. E o apótema da face, tá certo? O apótema da face são triângulos que, nos nossos exemplos lá das outras videoaulas, são triângulos equiláteros, as faces laterais. Mas no caso da pirâmide de Quéops, as faces são triângulos isósceles. Certo? E revisa também lá a questão de pirâmide quadrangular, regular. Regular, ele tem duas características. A
primeira característica é que todas as arestas da base tenham a mesma medida. E a projeção do vértice da pirâmide coincide exatamente com o centro da base. Tranquilo? Quando isso ocorre, como é o caso da pirâmide de Quéops, as faces, como as arestas não são de todas as mesmas, as arestas da base não tem a mesma medida das arestas das faces laterais, tá? Ela tem essa diferença, então as faces laterais são triângulos isósceles. Tranquilo? Então a primeira perguntinha, acha o apótema da base dessa pirâmide quadrangular regular, que é a pirâmide de Quéops aí, tá? A altura já tem, e acha também, eu quero que vocês achem o apótema da face. Tranquilo? Bom, eu quero que vocês calculem o volume dessa pirâmide quadrangular regular, que no caso é a pirâmide de Quéops. Lembrando, o volume de uma pirâmide é o quê? É 1/3 da área da base vezes a altura. E falando nisso, já a gente vai ver uma animação aqui, mais ou menos de 1 minuto e pouco, 1 minuto e meio, sobre essa questão de volume, tá? Mas vamos lá, vamos passar aqui. Segundo o historiador grego Heródoto, esta pirâmide, cujas faces laterais são triângulos isósceles, a gente acabou de comentar, né? Possui a seguinte propriedade, e eu quero que vocês verifiquem essa propriedade. Ele diz: cada face lateral triangular tem uma área igual à área do quadrado construído sobre a altura da pirâmide. Tranquilo? Então eu quero que vocês analisem essa afirmação. Bom, o outro questionamento é essa aí, ó, outra pirâmide célebre construída nos nossos dias, ou melhor, em 1988, é a pirâmide de Louvre, que tem 21 metros de altura e a base quadrada 34 metros de lado. Tranquilo? Aí eu também quero aí, a altura já tem. Então calculo o apótema da face e o apótema da base. Lembrando, né, quando eu falo apótema da face, você pode falar apótema da face lateral, no caso. Você pode falar simplesmente apótema da pirâmide, simplesmente apótema da pirâmide ou só a palavra apótema. Tranquilo aí? Calcula também o volume dela, dessa pirâmide aí de Louvre. Bom, então eu vou deixar lá obviamente essa videoaula. Vocês revejam as outras videoaulas, tá? Façam esses cálculos aí desses questionamentos. Responda lá o formulário no Google Classroom, formulário lá do Google. E eu vou deixar também um material lá sobre esse texto aí. Tem algumas curiosidades sobre pirâmides. Tranquilo? Bom, vamos agora ao vídeo que vai relacionar o volume de um tetraedro com o volume de um prisma. Bom, e aqui nessa animação a gente vai observar, que a gente vai assistir a relação que o volume tem deste tetraedro com o volume de um prisma. Nesse caso a gente tem um prisma bastante característico, que é o prisma, na verdade, a gente vai chamar esse prisma aí, como está na animação, de paralelepípedo, tá? Lembrando que o prisma, o que acontece no prisma? Eu vou até tirar aqui essa pirâmide e pegar um tetraedro, afastar aqui, tá? Que o prisma, o que acontece? As suas faces, chamadas de bases, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, essa base aqui e essa base aqui são faces exatamente a mesma figura.
Tá? Então isso é o que caracteriza isso é o que caracteriza um prisma. E nesse caso é o paralelepípedo. Bom, então vamos lá. Eu vou dar o play aqui nesse vídeo e a gente vai ver que o que é que vai acontecer aí? Esse paralelepípedo ele vai ser cortado, vamos dizer assim. Vai vir um plano, vocês vão observar, que vai dividir em duas figuras, tá? E que também, obviamente, vão ser prismas, mas agora prismas de base que não vão ser quadrilaterais, vão ser triângulos. Vamos ver aqui, vamos começar. Pronto, eu dei um pause aqui para a gente observar o seguinte, que, como eu tinha falado, esse passa um plano aí perpendicular às bases, tá? E divide exatamente esse paralelepípedo em duas novas figuras que continuam sendo prismas. Agora prismas, observem lá, ó, a base são triângulos, tá? Então preste atenção aí. Observe, gente, e ele agora, na continuação do vídeo, vai mostrar mesmo que estão saindo tetraedros aqui. Esse verde, esse azul e esse amarelo ou laranja, aí, como queiram. Então são 3 tetraedros que ele está tirando de uma das metades do paralelepípedo, que, como eu falei, foi dividido em dois prismas triangulares, tá? E a base é um triângulo, tá certo? As bases, né, são triângulos. Nesse caso aí, a gente observa que de um prisma triangular, ou seja, o prisma, as bases têm a mesma figura. Então é como se eu viesse aqui um plano com nesse caso, um outro triângulo. E aí essas arestas aqui das faces encontrasse os vértices do triângulo. Então forma o prisma triangular. Eu consigo ter 3 e manter na mesma altura, tanto do tetraedro como do prisma correspondente, eu consigo ter 3 tetraedros regulares, nesse caso aqui é regular, dentro de um prisma triangular. Certo? Vamos continuar aqui. Então vocês estão vendo, gente, que se eu pegar um tetraedro aqui e eu repetir essa face do tetraedro, que é a base, né, estrategicamente paralela, essa base aqui, e na mesma altura eu vou construir um prisma triangular correspondente, tá, a esse tetraedro, que vai ter a mesma altura nas duas figuras e vai ter as mesmas bases, só que no caso da pirâmide eu só tenho uma base, do prisma triangular eu tenho 2 bases, e aí eu observo 3 tetraedros que vão formar esse prisma triangular correspondente. Então o volume e o tetraedro, e no caso aí generaliza para pirâmides em geral,
o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes, da sua área da base, vezes a altura. Vamos continuar para encerrar? Então vejam que unindo os dois prismas, se um prisma tinha 3 tetraedros, quando eu juntar os dois prismas triangulares, então 3 em um, tetraedros em um, 3 tetraedros em outro. Aí no caso, o volume do tetraedro vai ser 1/6, agora não mais 1/3, porque ele é um dos 6, 3 em um e 3 em outro. Aí os dos prismas triangulares. Aí quando eu junto os dois prismas triangulares, eu vou ter o paralelepípedo. Tranquilo? E aí quando eu junto esses dois, aí eu digo, o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo correspondente, tá? Isso foi o que a animação nos mostrou, mas aí eu aproveitei para mostrar basicamente de que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, então vejam lá as atividades no ambiente do Google Classroom. Qualquer dúvida, me perguntem lá e façam essa próxima atividade. Tá bom, pessoal? Então, segundos anos, até o próximo vídeo aí. Tchau!